Olha, se junta à nossa roda agora a Juliana Inhais, agora sim, economista e professora do ISPEN. Eu agradeço a presença dela no CNN Arena. Professora, qual a avaliação? Será que há brecha aí para mais corte daqui para frente ou não? Boa noite a você, a Thaís. Agora eu confundi, agora eu entendi a confusão, viu, Leandro? Tudo bem, faz parte. Por isso que na hora do Break News, aí eu confundi, aí chamei economista e peço perdão aos telespectadores. Por favor, professora, boa noite. Boa noite, mas sem dúvida a Thaís é uma grande professora. É um prazer estar com vocês. Leandro, acho que a gente tem ainda, sim, continuamos tendo alguns espaços para reduções, mas a gente provavelmente vai questionar bastante a velocidade desses ajustes daqui para frente, né? A gente tem aí um espaço, realmente uma economia doméstica que está um pouco melhor. É esse espaço que o Banco Central tem enxergado para conseguir fazer os cortes, mas como a Thaís bem mencionou agora, a gente continua tendo pressões externas que ainda trazem bastante dúvida do quanto o cenário doméstico é um cenário sólido. Então, nesse aspecto, a gente continua tendo espaço, mas a cautela é fundamental para que a gente realmente consiga entender quais são os limites, né, e quais são os impactos dessas reduções de juros aqui na economia brasileira. A gente sempre menciona que pior do que descer, né, reduzir a taxa de juros de uma forma vagarosa é descer ela muito rápido e depois ter que subir. E aí o preço, sem dúvida, literalmente vai para cima da mesa do brasileiro. Então, a gente continua tendo espaços, mas é fundamental cautela nesse momento para que a gente possa continuar acertando o passo da política monetária. Leandro, eu preciso fazer um adendo aqui, porque eu estou lendo aqui o comunicado e tem uma coisa importantíssima, uma informação que não havia no comunicado anterior, que era uma menção à situação fiscal do país, das contas públicas. Nós já sabemos que com contas públicas em desequilíbrio, o trabalho do Banco Central fica mais difícil. A novidade é que apareceu um pequeno parágrafo aqui dizendo o seguinte, olha, tendo em conta a importância da execução das metas fiscais que já foram estabelecidas para ancorar as expectativas de inflação, ou seja, se a meta fiscal ela é crível, ela ancora as expectativas para a inflação, ela faz com que as pessoas acreditem que a inflação vai ser combatida como quer o Banco Central. Aí vem um recado importantíssimo. O comitê reforça a importância firme da persecução dessas metas, ou seja, o Comitê de Política Monetária do Banco Central está pedindo e indicando ao governo que o cumprimento da meta fiscal, já que ele é um elemento importante para a ancoragem das expectativas de inflação, ele é extremamente importante. Esse parágrafo é completamente novo, eu acho que eu passo para a Juliana para ela fazer uma leitura do que significa o Banco Central fazer essa declaração, Juliana. Thaís, o Banco Central está muito preocupado com como as expectativas estão se formando, né? Primeiro porque ele sabe que a política monetária ela não é imediata, né? Então a gente está falando hoje de uma redução de inflação que, como até o ministro Fernando Haddad admitiu nos últimos dias, é um reflexo da política monetária que tem sido feita, né? Já vem sendo feita há meses, né? Então a política monetária não é imediata. Só que o Banco Central tem muita noção de que o lado fiscal é um componente importantíssimo para que as pessoas formulem as suas expectativas sobre a economia brasileira. Se por acaso a gente não consegue entregar a lição que é necessária do lado fiscal, e nesse momento que a gente está falando claramente é manter-se dentro dessa nova regra fiscal, né, e ou seja, para 2024 a gente realmente ficar muito próximo do déficit primário igual a zero, isso significa que se a gente não chegar nessa marca, as pessoas vão começar a mudar aí a sua percepção e aí elas apostam que realmente a inflação vai continuar a subir, vai para um patamar que não é o patamar confortável para a economia brasileira, e isso coloca, na verdade, todo o esforço do Banco Central por terra, porque se isso acontecer, não há Banco Central que consiga segurar uma economia saudável. Então, acho que esse parágrafo, ele, na verdade, deixa muito claro
claro que o Banco Central está fazendo a parte dele, inclusive colaborando com esse processo de tentar aquecer a economia, que era, né, uma das grandes críticas do presidente Lula nos últimos meses, que o Banco Central agia contra qualquer tipo de tentativa de colocar a economia realmente para frente, mas ele deixa muito claro que, olha, o meu papel eu estou fazendo, mas vocês precisam fazer de vocês e depois não me cobrem caso esse papel não seja feito, essa lição não seja entregue. É uma saída muito perspicaz e, inclusive, muito estratégica para que a política monetária depois não sofra críticas como andou sofrendo nos últimos meses, apesar de hoje o próprio ministro Fernando Haddad admitir que ela é bem sucedida. Professora, esse trecho que a Thaís leu para a gente agora há pouco, isso também sinaliza, digamos assim, no Congresso Nacional, pautas como reforma administrativa, um tipo de reforma, isso ajude aí o Banco Central a pensar na questão da responsabilidade fiscal do governo? Sem dúvida. Na verdade, é um grande sinal para que parlamentares olhem com muito cuidado as políticas que vão ser feitas, as reformas, né, na verdade, que vão ser aprovadas, até para tentar dar algum tipo de aceleração nesse processo, né? A gente padece, infelizmente, no Brasil, de uma demora muito grande para que políticas, né, reformas maiores sejam aprovadas, sejam discutidas, elas desidratam muito ao longo do tempo, o que faz com que a eficácia delas seja muito menor. Então, isso acaba, sim, jogando também para os parlamentares uma necessidade, né? O Senado em específico, olha, vamos acelerar o processo para que a gente possa ter aí do lado fiscal também algum tipo de êxito, e aí, óbvio, é uma partilha aí, né, de responsabilidades dentro das partes aí do governo, e isso é muito positivo, né? Agora, o que a gente sabe é que, apesar de se dar esse sinal hoje, todo o esforço que o governo vai ter que fazer para conseguir base aliada, para conseguir aprovar reformas, não vai ser pequeno. Então, na verdade, isso também coloca nas costas do próprio governo e da sua articulação um peso maior. É de conseguir fazer com que as bases realmente se aliem, com que você tenha ali o centrão cada vez mais próximo, né, do governo, para conseguir aprovar aí as reformas que são tão importantes para que esse resultado aconteça. Agradeço a presença da professora do INSPE, Juliana Inhais, aqui no CNN Arena, e também da querida Thaís Herédia. Obrigado pela participação. Invadindo o seu espaço aí, eu que agradeço, meu caro. Obrigada. Obrigada, Juliana. Até a próxima. Obrigada, boa noite.